Estamos de volta e se você tem dúvidas sobre o seu direito, sobre o seu dever, você tem que ligar aqui para o WhatsApp, manda sua mensagem para o 028 999 71 3600 para o quadro Meu Direito, Meu Dever com o Dr. Fábio, que já está aqui com a gente para conversar sobre mais um assunto que é do seu interesse. Tudo bem, Fábio? Tudo jóia, tudo pronto para a gente começar a esmiuçar mais uma problemática aqui para a galera tirar as dúvidas? Estamos pronto. Então vamos lá, Hoje nós vamos falar sobre erro médico. Erro médico, eu coloco erro médico versus indenização. É uma situação complicada, é uma coisa que a gente ouve muitas pessoas falarem, né? Sim, porque hoje em dia nós vemos que muitos são as situações que envolvem as pessoas, muitas doenças afligem, e até alguns que não são casos de doença, mas querem melhorar cirurgias plásticas, querem fazer algumas correções. Então isso está sendo muito procurado. Nos hospitais a gente está sempre vivendo cheio, lotado. E como nós sabemos, né, os médicos são humanos. Então errar é humano. Então com certeza todos nós erramos. Os médicos também. Agora os erros deles. Alguns desses erros nós podemos observar que eles podiam ser evitados. Exatamente. Na verdade. Erros, quando se fala em erro, todos podem ser evitados, né? Porque falta às vezes um pouco de atenção em algumas situações. Exato. No campo da plástica, da beleza, eu acho que é onde existe um número maior disso, né? Eu estou errado. Na verdade, porque quando você busca uma cirurgia, uma intercorrência médica, que o médico vai agir, que não seja plástica, ele não garante o resultado. Aí ele só vai errar se for realmente uma falta de atenção dele. Esquecer do paciente alguma coisa dentro do paciente, ou erro diagnóstico, fazer uma coisa errada. Isso são os erros que ele pode cometer. Agora, na plástica, ele pode não cometer nenhum erro desse, ou pode até o diagnóstico ser correto, mas o resultado não ser o que ela queria. Talvez você vai fazer um levantamento de seios, de repente fica um desigual do outro, ou fica tamanhos diferentes, ou fica caído. Aí ela queria uma coisa e resultado. Não teve aquilo, foi um erro médico. É complicado. Agora, como comprovar, Fábio, se houve ou não esse erro e quais as consequências jurídicas desse erro médico? A pessoa, para comprovar, ela precisa, assim, basicamente, ela é a prova do erro médico, né? Vai ser passada por uma perícia. É aquele chamado corpo de delito ou não tem nada a ver? Isso, é feito um DML, tratamento médico legal, feito. Mas aí também, se for entrar em processo judicial, o juiz pode nomear um perito para que se faça a perícia nela também. Mas para isso também é necessário ter o prontuário médico. Todo paciente, quando ele vai para o hospital abre um prontuário, que a vida do paciente está ali. Tudo que ele toma, tudo que faz, qualquer intercorrência é anotada nesse prontuário. Então, quando ele sai do hospital, se ele entende que teve um erro médico, ele vai lá no hospital e pede a cópia do prontuário. É direito dele ter essa cópia. O máximo que o hospital pode fazer é cobrar as cópias por conta de tirar xerox, essas coisas assim, pode cobrar uma taxa. Mas então, não pode se negar a entregar esse prontuário para ele. É o documento do paciente. Entendi, isso é muito importante saber, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho, eles não querem me entregar, e a pessoa fica perdida sem ter as informações para provar nada, justamente porque às vezes o próprio hospital não reconhece o dever dele de entregar isso. Mas também quando faz isso é porque deve ter alguma coisa para esconder também. Caso contrário, ele vai entregar sem problema nenhum, né? É, porque na verdade esse documento o hospital tem que ter. Então se o hospital falar que não tem, por exemplo, tirar o documento e falar que não tem, aí ele está solidificando o erro dele. Porque ele já errou em não fazer. Então ele tem que ter esse documento. Então ele tem que fornecer. Se não está te fornecendo pacificamente, não vai entrar em discussão com o hospital. Procura um advogado que ele vai entrar com esse processo e vai conseguir isso aí. Da mesma forma, né? Isso aí. Agora, uma vítima de erro médico, do começo ao fim, ela já chegou em casa, ela percebeu que algo já deu errado. Primeiro passo, como que a pessoa tem que proceder para não ter problema? Ela já saiu do hospital, ela só foi perceber isso em casa. Isso. O que ela deve fazer? O primeiro passo dela é se orientar nesse caso dela e buscar um profissional. É o melhor que ela pode fazer, para se orientar como fazer. O prontuário é essencial ter, e um diagnóstico talvez de um outro médico é interessante com laudo. Dependendo do caso que for ter, o médico vai diagnosticar. Porque quando você entra em processo, aí o juiz nomeia um perito, eu já vi por muitas vezes na prática, os médicos não quererem fazer perícia contra um colega médico. E isso delonga o processo. Tem processos que delongam por causa de falta de perito nessa área. Muitos falam que não quer fazer por foro íntimo. Por talvez conhecer, ser amigo, ou não querer falar do outro, que depois vai falar dele. Então entra aquela questão parceria, né? Aquela parceria de profissionais, não é nem uma ética profissional isso aí. Né? Não, é uma parceria mesmo. Exatamente, é uma parceria, né? Agora, qual o valor da indenização? Também é um assunto que não tem como dizer valor exato para cada uma.
Existe até na jurisprudência, se for olhar, em caso de alguma cirurgia e morte, existem alguns parâmetros. Se foi, no caso, alguma cirurgia plástica que não deu resultado devido, tem alguns parâmetros. Agora, cada caso tem a extensão do dano. A pessoa pode precisar de uma alimentação, aquela que entra diretamente no corpo, sem ser pela boca, e aí isso der um custo. Ela pode precisar do home care, que é atendimento em casa, ou ficar no hospital. Então, cada caso vai depender da demanda que ela precisa para se ver quanto que ela vai ter, a idade da pessoa, o que ela poderia fazer e com isso não pode mais fazer. Tudo vai demandar do caso concreto. Do prejuízo, do dano causado e o que ela precisaria caso isso não tivesse acontecido. Isso. Não é isso? O status quo ante que fala. Estou entendendo direitinho. Você vê que eu estou ficando bom nesse negócio aqui, isso tá? aí. Agora deixa eu te perguntar, esse tipo de processo, ele é demorado e se fosse pelo SUS, teria alguma diferença? Então, o processo judicial não é tão rápido, como eu te disse, porque depende de muita prova e geralmente os médicos, a maioria deles contestam, buscam todos os recursos possíveis para provar que não houve esse erro médico. Então isso leva um bom tempo sim, demanda talvez 5, 10 anos, um processo desse até chegar à fase final dele. E se o cliente foi atendido pelo SUS, e nada muda, apenas que se é o SUS, pode ser que você vai poder entrar também contra o Estado, o município e a União, porque eles que custeiam o SUS, são corresponsáveis com o hospital e com os médicos. E o hospital também responde, de certa forma, por alguns casos, né? Responde, é solidário. Agora, não tem dinheiro para pagar um advogado. A maioria dos advogados que eu conheço, e assim, que faz esse tipo de processo, até o escritório também fazemos para o tipo de processo, combina muitas das vezes no risco. O que é o risco? Pega o processo sem nenhuma despesa antecipada, se ganhar, ganha junto. Se perder, por exemplo, não ganha. Então o cliente não tem despesa quanto a isso. Ou o cliente pode procurar a Defensoria Pública, que aí ela não vai ter despesa nenhuma nem depois se ganhar. Aí fica a opção dela, procurar um advogado e tentar combinar com ele no risco ou tentar procurar a Defensoria Pública, que ela não vai ter despesa nenhuma. Então é isso aí, gente. Mais uma vez, fica o conselho, fica a dica. A gente tem que se preparar para todas as situações, estar preparado, saber realmente qual é o nosso direito certinho, para que a gente possa depois cobrar os deveres de outras pessoas, não é isso? É isso. Então, Fábio, obrigado mais uma vez pela sua participação. Conectado está terminando, mas a nossa conexão fica sempre com você. Um grande abraço, uma ótima semana para vocês.